Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso tema vai ser um pouquinho diferente. E para falar sobre ICMS, a gente convidou aqui no canal uma especialista nessa questão tributária. Muito bem-vinda, Ana Marlene Gasperin. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós te agradecemos. Puder fazer uma breve apresentação aí, Ana, sua, para a gente entrar na questão do ICMS? Beleza, então, meu nome é Ana Marlene Gasperin, professora e instrutora de cursos profissionalizantes e sou diretora da empresa AM Gasperin Treinamentos. A gente trabalha com consultoria e assessoria na área tributária. Então, agora nós vamos começar a falar para leigos, né, Ana? Eu gostaria, então, que a gente iniciasse o que é o ICMS. Certo. Bom, ICMS, essa siglinha tão importante, né, significa que é o imposto, ele é um imposto estadual, para começar, né, ICMS, imposto dos estados. Cada estado tem o seu regulamento, né? Então, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. E aí a gente pensa, mas que tipo de serviço? Bom, de competência do ICMS, ou seja, de competência do Estado, só tem dois tipos de serviços, que é o serviço de transporte e o serviço de comunicação. E ainda, o transporte, somente o interestadual e o intermunicipal. Então, essa siglinha quer dizer tudo isso. Você comentou ali, cada estado tem seu ICMS, correto? Uhum. Isso. Quando nós estamos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, e esta empresa, ou este lojista, esta pessoa, adquire uma mercadoria para vender de um outro estado, vamos citar São Paulo. Como funciona essa questão dos tributos? Bom, muito bem. Então, toda a entrada de mercadoria no estado do Rio Grande do Sul, toda a entrada, tem umas regrinhas específicas. Por exemplo, você falou da mercadoria para revenda, o lojista. Muito bem. Mas vamos enquadrar, então, assim, vamos fazer, como é que eu disse, vamos alcançar todos, porque o lojista paga, a indústria paga, mas paga o quê? Nós temos duas situações. Nós temos o diferencial de alíquota e nós temos a antecipação do imposto. Então, o que significa isso? Diferencial de alíquota é para os materiais de uso e consumo ou ativo imobilizado. A antecipação do imposto já diz, é antecipar. E muita gente diz assim, é o diferencial de alíquota que eu estou pagando para as minhas mercadorias que eu vou comercializar. Não. Na verdade, você vai fazer uma antecipação do imposto. O que significa? As empresas da categoria geral adquirem mercadoria para comercializar, elas pagam a diferença desse imposto na alíquota interestadual e a interna do Estado, e no mês seguinte faz o crédito. Ou seja, faz um débito e depois um crédito, faz um pagamento e depois o Estado devolve. Enquanto que, para uso e consumo, não há essa devolução. Fala em uso e consumo. Seria exemplificando o quê? Uso e consumo? O que se enquadraria ali? Um exemplo. Muito bem. Bom, eu posso estar numa indústria e quebrou uma peça da máquina. Então, eu vou mandar buscar fora do estado. Esta peça é para uso e consumo. Então, eu vou pagar o diferencial de alíquota, né? E paguei e não tenho direito de crédito. Da mesma forma, se eu comprar a máquina, né, toda a máquina de fora do estado, daí ela é meu imobilizado. Também vou pagar o diferencial de alíquota, mas que depois a Grazi vai estar disponibilizando o materialzinho ali para vocês, né? Vocês vão perceber que a diferença entre o material de uso e consumo e o ativo imobilizado, os dois a gente paga. Porém, o imobilizado me dá direito de crédito desse valor que eu estou pagando em 48 parcelas.
Maravilha, Ana. Isso é muito importante, pessoal. Vocês vão ficar com este material aí que nós estamos conversando, que é para esclarecer um pouquinho, né, Ana, como funciona essa questão do ICMS. Aí nós estamos falando muito no diferencial e na antecipação. Poderia só dizer para nós, assim, Ana, o que seria o diferencial e o que seria a antecipação? Muito bem. O diferencial, então, é quando encerra a questão. Comprei para uso e consumo. Encerrou, não vai ter uma posterior saída. Comprei para o ativo imobilizado. Encerra, não vai ter uma posterior saída. Agora, a antecipação é porque vai ter uma posterior saída. Por exemplo, se eu comprar a mercadoria para comercializar, ela vai ter uma posterior saída. Então, eu tenho que antecipar o imposto. Se eu comprar para industrialização, vai ter uma posterior saída. Então, é a antecipação também. E depois nós vamos falar dos cálculos ali, acho que também, né? Eu não sei se falo agora ou depois, porque para a gente ver que aí no início do ano estava muito comentado que não ia mais ter diferencial de alíquota. Então, houve, assim, uma insegurança jurídica muito grande, porque, na verdade, como eu estou falando, diferencial de alíquota é uma coisa, antecipação é outra. E quando falavam de não ter mais diferencial de alíquota, estavam falando de uma única situação que não ia mais ter na antecipação do imposto. Isso é muito importante, porque deu muita polêmica, né, Ana? E até é por isso que até eu quis iniciar esse vídeo entendendo o que era o ICMS, passo a passo. A gente comprou uma mercadoria fora do estado e vai revender, né? Ou industrializar e vender o produto. O nosso estado hoje tem uma alíquota e o estado que está nos fornecendo tem outra alíquota. Quando a gente fala em diferença de pagamento, é a diferença dessas duas alíquotas. Por exemplo, eu tenho 17 e o outro estado tem 10, por exemplo. A diferença que eu pago é 7? Bom, na verdade é assim. Então, agora vamos falar, então, primeiro da antecipação do imposto, né? Que é lá que tem uma situação que não se paga. Bom, dentro do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul, nós temos alíquotas de 25%, nós temos alíquotas de 17,5%, nós temos alíquotas de 12%, então 12, 17,5%, 25% de mercadorias. Muito bem. Eu vou fazer a diferença com o quê? Qual a outra alíquota? Alíquota interestadual, que para o estado do Rio Grande do Sul, quando ele vende, ele tem 3 alíquotas, que é o 12, 7 e o 4. Mas quando ele recebe de outros estados, ele só tem 2 alíquotas, o 12 ou o 4. Então, essa antecipação do imposto, ela vai corresponder a, se eu estiver recebendo uma mercadoria, para a antecipação, tá? Se eu estiver recebendo uma mercadoria que vem a 4%, e aqui dentro é 12%, 8% é a diferença que eu vou pagar. Se vier a 4%, aqui dentro é 17,5%, eu vou pagar 13,5%. Se vem a 4%, aqui dentro é 25%, vou pagar 21% a diferença. Vem a 12%, aqui dentro é 12%, nada a pagar, é óbvio, né? Agora, vem a 12%, aqui dentro é 17,5%, neste caso vai dar 5,5% de diferença. Neste caso, é o único caso que não se paga. Por quê? Porque a legislação diz assim que, quando a diferença for igual ou inferior a 6%, não se paga, né? Então, esta foi a polêmica que aconteceu, que disseram não se paga mais diferencial de alíquota. Não, é uma única situação e ainda nem é no diferencial, é na antecipação do imposto, que quando vier, que a diferença for menor, igual ou menor que 6%, aí não se paga. Agora, vem a 12, aqui dentro é 25, vai pagar 13. Então, de 6 situações que nós temos, 4 vindas de 4%, 4 de 12%, vamos supor, 5 situações nós pagamos e uma não. Isso na antecipação.
Certo, e tudo isso é conforme a alíquota do estado que a gente está adquirindo a mercadoria, que vai ser essa diferença de pagamento da Na verdade, é a alíquota interestadual. Qualquer estado do Brasil que vender para nós, ele vai vender ou a 12% se a mercadoria for nacional, ou 4% se for mercadoria importada. Então, essas duas alíquotas interestaduais é que vai causar a diferença com a minha alíquota interna. Ah, ok, entendi. Agora entendi. Viu, pessoal, está para mim difícil, né? Vamos lá. Então, na verdade, assim, essa diferença é porque eu já vou pagar 4, eu tenho que fazer a diferença de dentro do estado para fechar aquele valor que o estado me cobra. Exatamente. Uhum. Isso aí, a alíquota, para equiparar com a alíquota interna do nosso estado. Então, sempre quando a gente está falando de antecipação e que a gente está dizendo, eu vou pagar este tributo, que a diferença é para que fique igual se a gente, ou seja, 17, 12 ou 7, que preencha toda essa alíquota cheia. Então, a gente sempre está pagando a alíquota cheia do estado, né? É isso. Exatamente. E como eu falei, para vir de outros estados para o RS, só pode ser 12 ou 4. O 7, nunca. O 7 é só daqui para outros estados. Certo. Então, vai ser a mesma coisa para os outros estados, conforme, né, a lei dos outros estados, quando compra alguma coisa do Rio Grande do Sul. Exatamente. Porque daí, como eu falei, né, a legislação ela é por estado. O nosso estado faz assim. Outros estados, a gente não sabe se outros estados têm antecipação do imposto. Agora, diferencial de alíquota, quase todos os estados têm. Agora, a antecipação, tenho minhas dúvidas. Certo. E aí, agora falando sobre o diferencial, né? A gente falou sobre antecipação, agora falando a mesma situação, só que sendo o diferencial de alíquota. Uhum. Muito bem. Agora, o diferencial de alíquota, então, nós já sabemos que é quando a mercadoria for adquirida para uso e consumo ou imobilizada. Esse é o ponto-chave, né, do diferencial de alíquota. Agora, nós temos duas situações. Nós temos o diferencial de alíquota de mercadorias que não estão na substituição tributária. E temos também um diferencial de alíquota de mercadorias que estão na substituição tributária. Qual é a diferença? A diferença é que, bom, a gente sabe que diferencial de alíquota, antecipação do imposto, enfim, é porque estamos adquirindo de outro estado. Que adquirindo dentro do estado não tem essa situação. Beleza. Então, primeiro, a mercadoria que vem de fora do estado, que nós temos que pagar o diferencial de alíquota, é uma mercadoria que não tem substituição tributária, então, neste caso, nós vamos fazer um cálculo por dentro. Não sei se já ouviram falar desse cálculo por dentro. Agora, se eu estou adquirindo a mercadoria e ela é uma mercadoria de substituição tributária, aí tem duas situações também. Se tiver protocolo entre os estados, já vai vir destacado na nota esse diferencial de alíquota como se fosse uma substituição tributária. Porém, o cálculo não é por dentro. Se caso a mercadoria chega... Eu estou comprando de um estado que não tem protocolo com o estado do Rio Grande do Sul, então, obviamente, que não vai vir na nota. Aí chega aqui, eu tenho que calcular esse diferencial de alíquota. E aí, eu vou pagar, mas não vou incluir o ICMS por dentro. Por quê? Porque nos protocolos que fala das mercadorias de substituição tributária, lá eles falam que é apenas a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. E no próprio regulamento do ICMS, quando ele fala de cálculo por dentro, ele já cita lá que se não tiver uma legislação específica. E no caso da substituição tributária, tem uma legislação específica. Mais um detalhe, tá? Então, não sei se tu já ia perguntar, mas já vou falar, né? Vamos. A Grazi sabe, né? Quando a gente começa a falar de ICMS, eu vou me empolgando e daqui a pouco eu estou aqui já 2 horas falando e nem percebi, né? Olha, gente, eu conheço a Ana, não vou colocar dados aí, né, Ana? Algum tempo. Melhor não. Então,
O cálculo por dentro é o seguinte, por exemplo, comprei uma mercadoria de outro estado, R$ 1.000, veio destacado lá 12%, R$ 120. Então, o total da nota é 1.000, porque não inclui o ICMS no total da nota. Beleza. Agora, para mim fazer esse cálculo por dentro, eu vou ter que tirar esse 120, porque esse 120 era 12% a alíquota interestadual que o remetente calculou lá. Esse é o preço que ele calculou para poder vender uma mercadoria para fora do estado dele. Muito bem, então eu vou tirar esses 12, vou ficar lá com 1.000 menos 120, vai dar 880, se não me engano, né? Que a matemática, para mim, é um grande problema. Bom, eu fiquei com o valor da mercadoria sem o ICMS, por dentro. Agora eu vou embutir os 17,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 880 dividido por ponto. Na verdade, tem que ser 100 menos 17,5, que vai dar, divide por ponto 825, igual. Aí vai dar um valor X que é bem maior que os R$ 1.000. Aí, aquele resultado que der, eu multiplico por 17,5, que é a alíquota interna, claro, se for o produto de 17,5, né? Então, por isso que a gente diz incluir, embutir o cálculo, o ICMS, o cálculo por dentro, né? Então, eu tiro o ICMS da origem e vou incluir o ICMS aqui do destino. E o que eu ia falar também, a diferença da diferença, né? A diferença do cálculo, do diferencial de alíquota e da antecipação do imposto é que no diferencial de alíquota, tu inclui o IPI na base de cálculo do ICMS. E no cálculo da antecipação do imposto, você não inclui o IPI. Certo? Certo. Gente, que loucura isso. Vai ficar um material aí para vocês poderem olhar esses cálculos mais tranquilo que a Ana gentilmente está disponibilizando para nós. Pessoal, então vamos lá. Antecipação é no processo produtivo ou comercializar, que é isso. Onde a gente tem possibilidades de crédito ou não, só paga. Neste caso, se tu for da empresa da categoria geral, paga num mês e faz o crédito no mês seguinte. Se for de uma empresa do Simples Nacional, simplesmente paga. Não tem como fazer crédito. Tadinho dos pequenos, né? Mas na verdade, quando se fala de ICMS para o Simples Nacional, eu não vejo assim uma grande vantagem para o Simples. O Simples tem vantagem em outras legislações, mas na do ICMS, normalmente ele paga. E não tem direito de crédito. E a gente vê que tem muitas situações que paga e depois faz crédito, paga, depois faz crédito, porém o Simples Nacional, nestas situações, paga e não tem direito de crédito. Né? Maravilha. E mais uma situaçãozinha, então, só para nós completar, então, fechar. Depois vai vir as perguntas, né? Nós vamos fechar e depois eu continuo as perguntas. Vamos lá. Eu vou aguardar um pouquinho, né? Isso? Claro, isso aí. Pode falar, vamos lá. Tá. Então, ainda tá, depois que a gente tem na entrada do Estado, a gente tem, então, diferencial de alíquota, material de uso e consumo imobilizado. De quê? Mercadorias sem substituição tributária e mercadorias que têm substituição tributária. Muito bem. Temos a antecipação do imposto. Tudo isso quando vem a 12% ou 4%. Tá, a gente falou, então, só das entradas. E nas saídas, nós não temos que pagar nada? Bom, aí teve uma emenda constitucional 87, lá de 2015, que fala assim, sempre que a gente der, a gente que eu falo é o contribuinte, que seja a empresa, né? Tanto o comércio como a indústria, enfim, o contribuinte do ICMS, que estiver dando saída de uma mercadoria para outro estado, para um não contribuinte, ele tem que calcular o diferencial de alíquota para aquele estado, agora não para o nosso, para aquele estado, e pagar para aquele estado. Ah, mas então o consumidor final paga para ti, tu paga para o estado? O consumidor final não quer saber, a Ana comprou mercadoria, não sei nem o que é ICMS, como é que eu vou pagar? Então, assim,
o responsável é o contribuinte que está entregando, mandando a mercadoria para aquele não contribuinte de outro estado. Ah, Ana, agora já foi eu mesmo fazer a pergunta? Então, e daí o cálculo é por dentro ou não naquele estado? Muito bem. Sempre que a gente der saída para outro estado, nós temos que conhecer um pouquinho do que se passa naquele estado. Porque tem estados que cobram por dentro, tem estados que o cálculo é simples, e depende da alíquota interna daquele estado, então vai depender da legislação daquele estado. E aí esse trabalho, já vou dizer, né, que aqui na consultoria cai muito isso, que a gente tem que rever as alíquotas em todos os estados para o contribuinte, a gente tem que saber se lá naquele estado pagam, o cálculo é por dentro ou não, isso acontece bastante. Ana, e na questão, como tu vê essa questão que ficou tão falado e continua sobre a guerra fiscal? Pois é, a guerra fiscal é algo que a gente tem que praticamente conviver, né? Porque sempre acontece alguma coisa, né, que está, às vezes, em desacordo com a Constituição. Por exemplo, esses 4% surgiu por causa da guerra fiscal, né? Então, lá em 2013, começou a circulação das mercadorias importadas a 4%, porque teve a resolução 13 do Senado Federal, que veio, então, amparar a situação, porque tinha estados, alguns estados, que eram beneficiados, né? Então, eles tinham dentro do estado deles, tinham um benefício por causa da importação, que era mais fácil para eles, e a saída deles, então, fazia assim, eles tinham um crédito presumido dentro do estado. Por exemplo, eles importavam a 12, no caso, a saída de lá, e eles tinham um crédito presumido de 8. Então, eles só tinham um custo de 4%. Aí, essa saída, quando saía para fora do estado, por exemplo, eles vendiam essa mercadoria para o Rio Grande do Sul, vinha na nota fiscal 12%. O contribuinte daqui fazia o crédito de 12%, e depois ele teve que devolver para o fisco 8%. Mas como? Veio 12 destacado no documento fiscal? Mas dentro daquele estado tinha um benefício de crédito presumido inconstitucional. Então, você não tem direito ao crédito também. Então, assim, a guerra fiscal sempre existiu e, claro, parece que está diminuindo, mas cada pouco é um susto, né, também. Quando se fala de legislação, a gente nunca está tão tranquilo, né? Ou seja, está muito longe do fim nós ter um imposto único para todos os estados. E cada vez é uma insegurança jurídica, porque o contribuinte ele nunca está totalmente seguro, porque com tantas mudanças, muitas vezes é difícil de acompanhar, né? Então, é meio complexo, né, a história. E a pergunta que não quer calar, para onde vai esse dinheiro do ICMS? Pois é, essa é uma pergunta, né? Bom, o imposto que mais arrecada no país é o ICMS. Por quê? Porque é o imposto da circulação da mercadoria. Então, toda mercadoria tem que circular, é óbvio, né? E aí arrecada ICMS. ICMS é do Estado. E o Estado repassa para os municípios, né? E aí o que eles fazem com o ICMS, daí é um outro estudo, né? É tanta coisa que o Estado tem que fazer, né, com esse ICMS. Temos que fazer uma auditoria. Exatamente, né? Eu acho que o pessoal tem que começar a pedir aí auditorias de onde é que vai esse imposto aí. Na verdade, claro, a gente, né, brinca também, mas é educação, saúde, né, tudo que aquilo que, de repente, que precisa, que depende do Estado, né, principalmente saúde e educação, né? A gente tem a consultoria, nós somos em 3 consultoras também, né? Eu tenho uma das diretoras mora em Porto Alegre, a outra mora em São Paulo, mas como hoje em dia é tudo online, nós trabalhamos juntas, uma em cada lugar, né? A gente tem a consultoria, a gente atende in company, online,
a gente faz várias, muitas vezes a gente ajuda o cliente a fazer os cadastros, a acertar lá no seu sistema, enfim, da onde a gente está, porque hoje com essa facilidade aí da tecnologia, né, a gente trabalha quase o Brasil inteiro. Maravilha, Ana. Eu queria te agradecer muito por essa explanação, essa ajuda que você está fazendo aqui no canal, para o pessoal entender um pouco sobre a questão do ICMS, porque quanto mais a gente pensa que entende, a gente acaba tendo mais dúvidas ainda, mas foi bem esclarecedor, pelo menos para quem não sabia nada, nem o que era o ICMS, né? E você também dá aulas, né, Ana? Você está ministrando, pelo que eu entendi, uma pós também, né? Na área tributária. Eu gostaria que tu também comentasse. Na verdade, tá. Então, eu dou cursos através da empresa AM Gasperim. Também estou fazendo agora um curso de extensão junto, em parceria com o SESCOM Serra Gaúcha de Caxias, que é um curso para iniciantes. Então, é o curso, ele tem 3 módulos: iniciante, intermediário e avançado. São 75 horas. Esse já está acontecendo. E também sou professora na parte do ICMS na pós-graduação, quando tem pós-graduação da UX, aqui de Caxias do Sul também, eu dou aula na pós-graduação também. E a gente tem várias parcerias de trabalho, por exemplo, tem uma empresa de Santa Catarina que tem um software que é, como é que se diz assim, que ele coloca a situação tributária de mercados, e aí eu e minhas sócias, a gente trabalha a parte do ICMS para esse software dele, que ele, então, coloca nos supermercados, e a gente já tem aqui no Rio Grande do Sul, acho que nós temos mais de 100 mercados, Santa Catarina ele já tem 400, e a gente está expandindo para o Brasil todo. Olha ali para o pessoal que está olhando, e tem a questão de mercados, né? Isso aí é bem interessante também, né? Porque a gente nunca, né? Para quem está fazendo isso, é muita mercadoria, é muito diferente estados. Isso, né? Isso é muito importante, os mercados, porque eles têm muitos produtos e, às vezes, difícil de classificar eles na posição fiscal do ICMS, né? Então, nesse trabalho, a gente, claro, nós aqui do Rio Grande do Sul, eu e minhas sócias, a gente trabalha a parte do ICMS. Mas lá, no caso, no núcleo, eles trabalham a parte PIS, COFINS, tudo, eles entregam para o supermercado prontinho, só fazer a venda, emitir a nota fiscal que vai sair correta e não vai ter problema fiscal nunca, porque é tudo muito bem conferido, a gente trabalha muito para que saia um software assim, um trabalho muito bem feito, né? E graças a Deus está dando certo, as pessoas estão confiando muito e está se expandindo. Que bom, isso fica a dica aí para quem tem mercado, também pode entrar em contato com a Ana e saber mais sobre essa questão do programa em si, né? Ana, eu queria te agradecer pelo bate-papo, nem foi um bate-papo, foi uma aula, pessoal, uma aula que vocês estão tendo online e sem custo, não custa nada, custa só vocês deixarem joinha aí e conversar com a Ana depois, qualquer coisa. Ana, muito, muito obrigada, tá? Fico muito... Eu que agradeço. Agradeço a Graça pelo convite, essa oportunidade de estar participando aqui, e agradeço a todos os que estão nos acompanhando, nos ouvindo também, e deixo aqui também meu grande abraço, e talvez até uma próxima, né? E talvez não, até uma próxima, que talvez seja logo. Com certeza. Beijo, pessoal.